Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Quero, irmãos, nessa manhã deixar aqui uma palavra bem rapidinha, né? Quero ler com vocês em Salmos 30 e o verso 4 e o verso 5. Hoje de manhã saí para fazer uma caminhada, né? E estava bem nublado, bem fechado o tempo. E eu estava sozinha e falando com Deus, né? Meditando. E eu quero deixar essa palavra, né? Que se encontra em Salmos 30, o verso 4, que diz assim: Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Irmãos, alguns tempos atrás, acho que foi em 2018, se eu não me engano, todo ano no nosso aniversário de casamento, a gente viaja, né, para um lugar assim um pouquinho mais distante. E em 2018, eu e meu esposo, nós fomos para o Rio de Janeiro, né, passar uns dias ali. E quando nós estávamos vindo embora desta viagem, nós estávamos ali no aeroporto de Guarulhos, né, e estava uma chuva muito forte. Um vento, o tempo todo fechado, tudo, né, escuro, e aquela chuva muito forte. E eu lembro que eu falei pro meu esposo, meu Deus, que medo, né, de pegar o avião com esse tempo. A gente já fica um pouco, né, assim, receoso de pegar um avião, depois daquele acidente, principalmente também, que aconteceu, né. Mas a gente já tem um certo medo, né, de voo, porque a gente pensa assim, lá em cima não tem o que fazer. Se acontecer alguma coisa, ou você vai pro inferno ou você vai pro céu. Mas eu me lembro que eu falei pro meu esposo, amor, que medo, né, de pegar um avião nesse tempo chuvoso, aquela chuva forte. Daí eu até tava pensando, né, bem que podiam cancelar o voo, né, por causa da muita chuva, muita ventania e um céu tudo escuro, né, de chuva, mas o voo não foi cancelado e nós tivemos que entrar naquele avião e nós entramos, né, e ali a gente começou a decolar e eu me lembro, irmãos, que a gente começou a decolar, né, debaixo daquela chuva forte, e eu só falando para Deus, Senhor, nos guarda, né, nos protege. E o avião foi subindo. E a gente passou no meio daquelas nuvens, né, bem carregada de chuva, nuvem escura, a gente não enxergava nada. Só que uma certa altura, irmãos, né, o avião passou aquelas nuvens e a gente começou a voar sobre elas. E acima das nuvens, irmãos, o sol raiava maravilhosamente. E ali eu comecei, né, ali olhando pela janelinha do avião, eu comecei a falar para Deus, meu Deus, como tu és maravilhoso, Pai. Porque em um instante nós estávamos numa tempestade. Em alguns segundos nós estávamos em um lugar onde o sol raiava maravilhosamente. E essa palavra diz aqui, ó, o choro, ela pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então nós podemos tirar, irmãos, desta palavra, né, e desta experiência que eu tive, que ao mesmo tempo que nós estamos numa tempestade, ao mesmo tempo que nós estamos passando por turbulações, ventos, chuvas, raios, né, que são os nossos problemas terrenos.
o medo bate, né? Mas ao mesmo instante, a gente para pensar, aqui está a tempestade, mas aqui está a luz, está o sol, está o resplandecer do Senhor. Então, muitas das vezes nós não temos paciência, porque nós não sabemos o quão perto está a nossa vitória, o quão perto está as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, porque nós não temos esta visão, nós não temos acesso, nós não sabemos. Mas como eu tive essa experiência ali naquele aeroporto, né? Nós estávamos sobre uma tempestade muito grande, mas quando o avião ultrapassou aquelas nuvens, irmãos, a gente via o sol brilhando, nós acima daquelas nuvens, e você vê o quão Deus é glorioso, quão Deus é maravilhoso, quão Deus é perfeito. Então, muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades e nós não enxergamos as bênçãos, nós não enxergamos o raiar da luz do sol sobre nossas vidas. Mas eu quero te dizer nesta manhã, não pare, não desista, não deixe que esta luta, que esta dificuldade venha te parar. Mas creia que acima dessa tempestade, creia que acima dessas dificuldades que vocês têm vivido, tem algo maravilhoso preparado para você. Tem algo glorioso que o Senhor já preparou, mas você precisa suportar esta tempestade. Você precisa vencer esta tempestade. Você precisa passar no meio dessa tempestade para que você venha ver o sol raiar sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais este dia, Senhor, o qual Tu nos concede. Te louvamos, te engrandecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Papai, por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado pela Tua presença, pela Tua infinita misericórdia, Pai, que tem estado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta palavra que Tu nos deste nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, ter a confiança em Ti. Que nós possamos, Senhor, passar por esta tempestade. Mesmo que nós não venhamos a enxergar, Senhor, a luz. Mesmo que nós não venhamos a enxergar, Senhor, que o nosso bem maior, a nossa vitória já está preparada, Pai. Porque no meio da tempestade nós só enxergamos, Senhor, as lutas, as dificuldades, a chuva, os raios, mas que nós possamos crer, que nós possamos confiar, que além, Senhor, destas nuvens escuras, Pai, o sol irá brilhar sobre nossas vidas. A luz, Senhor, irá resplandecer, Senhor, aos nossos olhos. Pai, nos fortalece, não permita que nós venhamos a desistir, a parar, mas que Tu venha segurar em nossas mãos, nos sustentando, Pai, a cada dia nesta caminhada. Toma, Pai, a cada um dos Teus filhos debaixo das Tuas potentes mãos. Alcança, Senhor, a cada lar, a cada família com as Tuas bênçãos, Pai, e com as Tuas misericórdias. Assim continua conosco ao decorrer deste dia, Pai. Cremos, Senhor, que Tu estás conosco a cada momento, porque Tu jamais, Senhor, desiste de nós. Por mais que o choro, Senhor, venha durar uma noite, e por mais que esta noite, Pai, parece ser eterna sobre nossas vidas, mas eu creio, Pai, pelo poder da Tua palavra, que a vitória vem pelo amanhecer. Em nome de Jesus, Pai, eu te clamo. Em nome de Jesus, Pai, eu confio, eu creio no Teu melhor para cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.